Salmo de número 18, e verso 2, ele diz assim, ó. Olha que poderoso esse salmo. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. Ele é o meu Deus, é o meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. E o meu lugar seguro. Olha quantas qualidades que o salmista ele traz aqui e é poderoso, tá? Deixa eu colocar esse iPad desse lado aqui que vai facilitar aqui para mim ver a participação dos ouvintes. Então vamos lá. Olha que poderoso. Ó, o Senhor, ele é a minha rocha, fortaleza, libertador, rochedo, em quem encontro proteção, e ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Tudo isso está no Salmo de número 18 e o verso de número 2. E sabe o que é o mais poderoso disso tudo? É que todos nós buscamos um lugar seguro, né? O pessoal que está ligado aí com a gente. Todos nós buscamos lugar seguro. Ainda mais, isso já está no nosso instinto, né? Quando a gente, já na nossa primeira fase da nossa infância, o nosso lugar seguro é os braços do nosso pai, é a nossa casa, é a nossa família. Quando isso é destruído, é automático. Você já cresce com uma insegurança muito grande, tá? A figura paterna, a casa, o lar, ele é uma figura de proteção. Uma figura de proteção muito poderosa, tá? Por isso que eu falo, quando isso é destruído, e é por isso que, presta bem atenção, o adversário tem usado muitas ferramentas, muitas armas, né, espirituais, para entrar dentro das casas, para destruir casamentos, para destruir família, destruir lares, destruir essa primeira infância também das nossas crianças, né? Ontem o pastor, acho que foi ontem, o pastor trouxe o pastor Diogo aqui no programa dos homens e falou sobre farmar aura. Acho que é um nome assim. Rapaz, o pastor Diogo deu uma aula aqui sobre isso e o perigo dessas coisas, né, que tem acontecido, que tem viralizado, porque o propósito é justamente isso, é destruir a identidade das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, etc, né? Mas, sobre essa questão de um lugar seguro, né, quando nós lemos aqui do Salmo de número 18 e o verso 2. Deus, ele é o nosso lugar seguro. A Bíblia diz que Deus, ele é a nossa proteção. Ele é a nossa figura paterna. Ele é a nossa direção. Quando você olha para as qualidades, né, do nosso Deus, pelas características de Deus, você vê uma característica muito forte de paternidade. Muito forte. Quando você olha para as Escrituras, você vê como que Deus ele vai direcionando o povo de Israel. Você vê uma figura muito forte de proteção, de correção, de direção, de discernimento. E todas essas características estão no nosso Deus. Só que, ao mesmo tempo, você vê a sociedade, a mídia, né, tentando em todo tempo destruir essa figura, essas características de Deus, né? Nós vivemos um tempo agora no Brasil em que eles estão querendo, como é que eu posso dizer aqui? Normalizar a visibilidade de algumas crenças, né? Só tem que cuidar aqui para não cair aqui a live, né? De algumas crenças essas que traz destruição no âmbito de família,
na figura central de Deus, na figura central do Espírito Santo e na pessoa de Jesus Cristo. Ontem ainda eu estava vendo uma cantora que ela fez um clipe enaltecendo algo similar a isso e justamente descentralizando a pessoa de Deus, literalmente descentralizando o Espírito Santo, literalmente descentralizando, né, a figura de direção de Deus e jogando no ar justamente dizendo assim que Deus está em todas as religiões, etc, etc, etc. Primeiro, é um lugar que Deus não é uma religião. Nós temos que entender isso, tá? Deus, ele não é uma religião. Você está entendendo? Agora tem algo muito forte que tem acontecido nos últimos tempos, em que as pessoas têm buscado essa segurança em lugares que não são seguros. Tem buscado essa segurança, tem buscado essa direção em lugares perigosos. Em lugares que, por exemplo, para você receber a cura, você tem que pagar. Para você descobrir se está acontecendo alguma coisa no teu casamento, você tem que pagar. Para você resolver o problema da sua família, você tem que pagar. Para você receber a sua cura, você também tem que pagar. E é aqui que se torna perigoso, extremamente perigoso. E tem muita gente que tem entrado nesses lugares que não são seguros. Tem muitas pessoas que têm aberto a porta da sua casa para esses lugares que não são seguros. Eu estou falando de uma forma tô usando uma tipologia aqui, mas você está entendendo o que eu estou falando. Entende? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Cuidado muito grande. Que em primeiro lugar, eu não tenho que pagar para receber a bênção de Deus. Eu não tenho que pagar para receber a cura, porque já foi pago lá na cruz do Calvário. Tá? Já foi pago lá na cruz do Calvário. Então, se eu quiser a cura divina, se eu quiser a libertação do meu casamento, se eu quiser a transformação, você está entendendo? Eu não tenho que receber, eu não tenho que fazer nenhum sacrifício, porque já foi feito na cruz do Calvário. Eu só preciso fazer uma coisa: crer, acreditar. Você está entendendo? Crer que Deus tem poder, acreditar que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e que nós não somos escravos, nós somos livres. Livres, tá? Você que está aí do outro lado, quem sabe você é aprisionado por uma enfermidade. Você é aprisionado por uma culpa. Talvez você que está aí do outro lado, você é aprisionado por uma tristeza. É algo que está aqui dentro do seu coração que você não consegue se libertar. Talvez você que está aí do outro lado, você que me ouve pela 106.7, você que me assiste aqui pelo canal do YouTube, você vive algum tipo de prisão. E você vive essa prisão porque você não entendeu ainda que Salmo 18 e verso de número 2, ele faz parte da sua história. Você não precisa ficar aprisionado nisso. Sabe por quê? Porque Deus é a sua fortaleza. Você se sente incapaz? Você se sente o menor? Você acha que você não tem capacidade para fazer o que está no teu coração? É porque você não entendeu ainda que quem te capacita é o Senhor. Porque Ele é a sua fortaleza. Você está entendendo? Você não precisa se sentir aprisionado por essa situação, porque a Bíblia diz no Salmo 18, verso 2 que nós lemos, que Ele é o seu libertador. Ele é o seu libertador. E mais, quando você entender isso, Deus ele vai firmar os seus pés em uma rocha, como diz o texto.
Qual o significado de estar firmado em uma rocha, pastora? É permanecer firme quando tudo vier contrário a você. Quando a tempestade vir, quando a calúnia vir, quando se levantarem contra você, quando tentarem calar a sua voz, quando tentarem parar o seu ministério, tá? Sabe aquela tempestade que vem contra você e diz assim, ó, o seu casamento não tem solução? A transformação do seu marido, da sua esposa não vai acontecer. Sabe essa tempestade? A tempestade da enfermidade, das causas impossíveis. Deus, ele quer firmar os seus pés em uma rocha, para que quando isso acontecer, você entenda que a tempestade faz parte. Mas aquele que te chamou é o teu lugar seguro. É o teu lugar seguro. Em lugares onde tem muitos tornados, furacões, tá? Sempre tem aquele, como é que chama? Aquele porão, eles chamam lá de outro nome, esqueci o nome. O pessoal dos Estados Unidos tá ouvindo a gente chama aqui porão, lá eles falam outro nome, esqueci agora o nome. Hã? Não, eles falam outro nome agora, fugiu da minha mente agora. Então, quando dá aquela alerta de tempestade, de tornado e tal, eles recebem uma notificação no celular, aí dá aquela sirene na cidade, né? E o que é que acontece? Eles vão para aquele lugar, aqui no Paraná a gente chama de porão, né? Mas lá nesses lugares, Estados Unidos, etc., eles chamam de outro nome. Não é especificamente um bunkers. Eles chamam lá de um outro nome que eu não lembro agora o nome. Você tá entendendo? Então eles se escondem ali, porque ali é o lugar mais seguro daquele ambiente. Então quando o tornado passar, tá? Quando a tempestade passar, vai levar tudo, mas aquele lugar que já é propício para aquilo, né? Não vai acontecer nada, porque é um lugar seguro. É um lugar seguro. E eu quero dizer para você que Deus é esse lugar seguro na tua vida. Ele é esse lugar seguro. Ele quer te proteger, sim. No meio dessa situação toda que você está vivendo aí dentro da sua casa, você está se sentindo inseguro, insegura, porque você não entendeu ainda que Deus, Ele é o seu Pai. Ele está olhando para você e está dizendo assim, filho, eu quero te ajudar. Só que eu preciso que você confie em mim. E por que confiar em Deus? Porque Ele quer te dar uma direção que você não está conseguindo enxergar ainda. No meio dessa situação toda, o Salmo 18, ele está dizendo assim que Deus, Ele não quer ser só o teu rochedo. Ele quer ser a direção para a tua vida. Mas nesse lugar que você está de insegurança, você não consegue ver. Você não consegue enxergar que Deus tem esse lugar para você. Sabe como no Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? O salmista está falando para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam. Assim como em lugares, em países onde tem muitos tornados, tempestades e etc, etc. As casas, elas têm aquele lugar seguro, que nós chamamos aqui no Brasil de porão, né? Que tem aquele lugar seguro, que o vento, o tornado vai passar, vai levar a casa inteira, mas aquele lugar é o lugar que as pessoas pegam a sua família, pegam os seus animais, os seus entes queridos, colocam ali dentro. As pessoas que eles amam, as pessoas que eles não querem que morram, que tem vínculo com eles, colocam aquele lugar ali dentro como forma de proteção. Aí o tornado passa, leva tudo, mas aquele lugar não acontece nada. Deus está dizendo para você nessa manhã, eu quero fazer isso na tua vida. Eu quero fazer isso com a tua casa. Eu quero que você entenda uma coisa, você que está aí do outro lado. Essa tempestade que você está passando, ela faz parte. Faz parte. Nós passamos por ela.
E temos que passar. Temos que ser provados, sim, porque é na provação e na tempestade que nós entendemos os propósitos divinos. Quem sabe você está passando uma provação que você confiou demais em alguém. Hoje você está dentro de um tornado porque você confiou em alguém que você não deveria ter confiado. Você acreditou em alguém que você não deveria ter acreditado. Você emprestou o seu ouvido para alguém que você não deveria ter emprestado o ouvido. Você sentou numa mesa aí que você não deveria ter ido lá. Você não deveria ter ido naquele lugar, você não deveria ter ido... Só que preste atenção. O que você está passando hoje foi para revelar que você confiou em quem você não deveria de confiar. Mas isso não significa que você tem que permanecer dentro desse tornado. O Senhor está dizendo para alguém que está aí do outro lado: eu quero pegar você que está dentro desse tornado. Eu quero tirar você desse lugar, eu quero levar você para um lugar seguro. Que você não entendeu. Eu permiti. E ontem aqui com as mulheres aqui, eu falei sobre pecado, transgressão e iniquidade. Eu falei assim que existe uma diferença de cada uma delas. Eu vou trazer isso aqui amanhã aqui para vocês, tá? E daí, é muito forte. Amanhã eu vou falar aqui com vocês sobre isso. É muito forte isso. Porque quando eu cheguei na parte da iniquidade, aí eu citei um dos exemplos que para mim é um dos exemplos mais fortes da Bíblia Sagrada, assim, é quando Davi, ele cai com Betseba. Que ele fica tão cego, quando descobre que ela tá grávida, ele manda matar Urias, e você já sabe essa história. Ele manda matar, não. Ele articula uma situação para que Urias fosse morto, né? E você vê uma cegueira tão grande de Davi, tão grande, que é o pecado da iniquidade, que daí, isso aqui é muito forte. Daí uma irmã fez uma pergunta, que talvez é a pergunta de muitas pessoas que estão aí me ouvindo agora. Ela falou assim: pastora, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha que forte. E eu achei muito pontual a pergunta dela. Escuta só. Pastora, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente a Deus. Por que Deus não falou para ele sobre Betseba? Por que Deus permitiu isso acontecer com ele? E eu entendi a pergunta dela, porque depois a casa de Davi carregou uma destruição muito grande. Aí eu disse para ela, e eu vou dizer para você aqui agora. Escuta o que eu vou lhe dizer. Talvez você tenha falado assim: por que Deus não me alertou antes? Por que Deus não falou comigo antes? Por que Ele deixou isso acontecer? Você precisa entender uma coisa. Deus, Ele nunca vai falar para você algo que é evidente, algo que você já sabe. Davi já sabia o que era certo e o que era errado. Davi sabia que o que ele estava fazendo era errado, era pecado. Por que é que ele fez? Por que é que ele quebra aquela aliança? Hã? E aqui tem algo muito poderoso. Porque Davi foi egoísta. Davi pensou naquele momento só nos desejos da sua carne. Só que não é só isso. Davi não tinha que estar ali no palácio. Davi tinha que estar na guerra. Davi tinha que estar na peleja. E aqui mora um grande problema. Há muitas pessoas, irmãos, que por conta das tristezas do coração, das adversidades da vida, a primeira coisa que ele quer cortar da sua vida, sabe o que é? Você sabe? O que Davi fez. Vou ficar em casa. Não vou pra guerra. Não. Tem gente que é assim. Já venci tantas batalhas, eu acho que já fiz tanta coisa na obra de Deus. Eu já fiz tanta... Ganhei tantas almas. Não, agora eu vou dar um tempo. Tem gente que é assim, irmãos. Não vou dar um tempo. E é aqui que mora o perigo.
Aqui que mora o perigo. Você precisa entender uma coisa, meu irmão. Grava isso que eu vou te falar. Aquele gigante que você venceu do teu passado, sabe aquele gigante? Aquele gigantão, você sabe do que eu tô falando. Que você mortificou ele quando você aceitou a Jesus, você conheceu a palavra. Ele é doidinho pra te devorar de novo. Ele é doidinho pra ressuscitar de novo. Sabe? Ele é doidinho. Ele só tá esperando uma oportunidade. E a oportunidade, ela vem no momento de fragilidade. Fragilidade. E amanhã eu quero trazer aqui pra você a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade, porque o pecado, ele fala muito da nossa fraqueza. Você já sabe qual que é a sua fraqueza. Você sabe. O que você não pode, que você não deve, é dar força para ela. É alimentar isso. Porque a partir do momento que você alimenta, você entra dentro do tornado que eu acabei de falar aqui. E quem sabe você está dentro desse tornado. Porque você alimentou essa fraqueza. Tá? Quando você olha para a história de Davi, você fala que loucura que Davi fez. Mas a história de Davi deixa bem claro para mim e para você que ninguém é super-homem, que ninguém é super-mulher. Que até os homens que têm muita comunhão com Deus, muita sensibilidade, podem vacilar, podem quebrar uma aliança. E eu quero falar com você que está aí do outro lado, que fica focando mais no teu trabalho do que na sua missão aqui nessa terra. Eu quero falar com você que gasta mais energia ganhando dinheiro, trabalhando e tantas outras coisas do que para a missão que Deus tem na tua vida. E você sabe que Deus está falando com você. Você sabe. Se você gastasse o tempo que você gasta trabalhando, conquistando e tal, se você gastasse pelo menos 10% na tua vida espiritual, muita coisa já tinha mudado na sua história. Agora, o nosso grande problema é que nós esquecemos de uma coisa. Que nós estamos olhando muito para as coisas dessa terra. Estamos esquecendo da nossa vida com Deus. Só que nós temos que entender uma coisa. Que a vida aqui nessa terra aqui, ela é passageira, diz a palavra. Só que depois dessa morte, depois da morte, nós viveremos na eternidade. Ou com Cristo, ou sem Ele. Aí eu tô falando pra você que tá aí do outro lado. Você tá perdendo o seu tempo com essa prostituição. Tá? Você tá abrindo portas. Porque quando você acessa a pornografia, o diabo não quer só você. Ele quer os seus filhos, quer matar a sua geração. Sabe aquelas mensaginhas? Sabe aquela olhadinha? Sabe aquela cobiçada? Você não entendeu ainda que o gigante lá do passado tá querendo acordar, só que ele vai acordar para destruir a sua vida. E Deus te trouxe aqui nessa oportunidade que Deus está dizendo para alguém que está aí do outro lado: eu quero te tirar do olho desse furacão e quero te colocar num lugar seguro. Só que para isso, você precisa reconhecer. Porque quando o profeta Natan, ele vem falar do pecado de Davi, meu irmão, tem muita gente religioso que ele quer romantizar o pecado dele. Tem muita gente religioso que ele consegue ver o pecado do outro, o cisco do olho do outro, mas não vê a trave do seu.
Tem muita gente nesse lugar de Davi. Quando o profeta Natan vem contar para ele uma história, ele fica indignado, quer julgar tudo, mas depois quando o profeta Natan fala assim, cara, esse personagem que eu tô contando que é você. Aí dá aquele choque. Pá! Sabe como você identifica esses crentes santarrão? Sabe como que você identifica essas pessoas, irmãos, que escondem umas coisas tenebrosas? Sabe? É aqueles que vê defeito em tudo dentro da igreja. Ninguém presta pra ele. Não presta pastor, não presta igreja. Tá? Sabe aqueles crentes que falam assim, ninguém entende meu ministério, que ele não se adequa em lugar nenhum? Sabe aqueles que pior ainda, fala que prefere congregar em casa, que essas igrejas não prestam. Ih, meu irmão, quando você puxa a capivara, quando você... Olha... Você pode ter toda a certeza que ele está falando é dele mesmo. Mas Deus trouxe alguém aí que está aí do outro lado para dizer para você: eu quero te levar para um lugar seguro. E eu vou ler aqui de novo o lugar seguro que Deus quer te levar. E eu vou orar com você. Salmo de número 18, verso 2. Olha o lugar seguro. Salmo de número 18, assim diz o Senhor para você. Verso 2. O Senhor é Ele que é a tua rocha. É Ele que é a sua fortaleza. Ele que quer te libertar. Ele quer colocar você na proteção dele. Ele quer colocar em você um escudo. Sabe por que um escudo? Porque muitos dardos o inimigo tem lançado contra a sua vida. Para destruir você. Para acabar com o seu ministério. Para fazer você desistir. Parar. Ficar igual o Davi na sacada. Não ir pra guerra. Esquecer que é um líder. Que tem uma missão. Para ficar no palácio. Mas o Senhor está dizendo assim, eu quero colocar um escudo em você. Salmo 18, verso 2. Eu quero colocar um escudo em você para te proteger. Para te salvar. Porque o inimigo está colocando, sabe o quê? Um cerco sobre você. Ele quer te destruir, ele quer ceifar a sua vida. Mas o Senhor está dizendo, ó... Esterrabre a some daracaia. Eu coloco hoje um escudo sobre a sua vida. Para salvar você das ciladas do adversário. E para mais. Porque Deus vai te levar hoje, se tu crer, em um lugar seguro. Lugar seguro. Eu vou falar de novo para a gente poder orar. Assim diz o Senhor. Salmo 18, verso 2. Estou toda arrepiada aqui, eu sei que você também. O Senhor é a tua rocha. É Ele quem te fortalece, tá? Você tá cansado, tá oprimido, deprimido. Ele tá te fortalecendo agora. Ele tá te fortalecendo agora. Outra coisa, Ele tá te libertando dessas vozes que te oprimem. Ele está te libertando desse sentimento de tirar a própria vida. De sumir, desaparecer. Ele está te libertando hoje. Dessa tristeza da tua alma. Turamaha se quebra.
Ei! Ele está colocando os seus pés em uma rocha. Ele está colocando uma proteção sobre a sua vida e um escudo para te proteger. Porque Ele está te salvando hoje das armadilhas que o diabo ainda está preparando. Algumas coisas já acontecem, mas o inimigo estava preparando mais. E ele está te colocando hoje num lugar seguro. Eu quero que você receba eu quero que você receba esta palavra. Eu quero que você receba no seu coração, na sua alma. E eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Eu quero orar por você. Você que está ligado aí comigo. Quero mandar um abraço para a irmã Cleidiane, que mandou um superchat aqui pra gente. Tá dizendo aqui: pastora, por favor, me ajuda. Tenho buscado em oração, jejum, mas estou me sentindo desanimada. Não sei mais o que fazer. Preciso de um socorro urgente. Irmã Cleidiane, o que é que te deixa desanimada? Te faço essa pergunta. O que é que te deixa desanimada? Porque você precisa se livrar, se libertar daquilo que te desanima. Daquilo que te coloca para baixo. É isso aqui que você precisa olhar. Porque é aqui que está morando um espírito que está te puxando para baixo, ó. Te puxando para baixo. Então fica ligado. Em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Você que está aí do outro lado, sintonizado conosco. Eu quero orar por você. Salmo 18, verso 2. Grava isso no teu coração. E eu quero orar junto com você. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você interceda junto comigo agora. Em nome de Jesus. E nós vamos orar. É Salmo 18, verso 2, tá? Você que está aí do outro lado está perguntando aí para mim. Eu quero orar nessa manhã junto com você. Eu quero que você feche os seus olhos. E ore comigo dizendo assim, ó. Coloca a mão no seu coração. No seu peito. Você que está aí do outro lado. E Deus, Ele vai te restaurar. Você que está me ouvindo pela 106.7. Deus, Ele vai te restaurar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Diga: Senhor, muitas vezes eu procurei segurança em tantas coisas. Em pessoas, em amizades, em relacionamentos, e só me frustrei. Mas hoje essa palavra falou comigo. E eu entendi mais uma vez que o único lugar seguro é na tua presença. Eu quero que você coloque a mão no seu peito, eu quero que você seja mais sincero possível com o Senhor. E você diga aí do outro lado. O que está aqui dentro da tua alma? O que é que passa na sua mente? Porque eu quero profetizar: Espírito Santo de Deus, visita agora a mente e o coração desta pessoa. Mente e coração. Repreenda agora, Pai, toda a influência do inimigo que tem se levantado para destruir essa vida. Destruir. Grande tem sido a fúria do diabo. Grande tem sido as artimanhas de Satanás. Mas em nome de Jesus, Pai, na autoridade dessa palavra que eu li, não é sobre mim, Senhor. Não é sobre o meu nome, mas é sobre o teu nome. E é no nome de Jesus que eu dou uma ordem agora. Espíritos que têm influenciado vidas que estão me ouvindo. Contra aquilo que está dizendo esta palavra. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai agora da mente, do coração, da audição, da visão, da alma desta pessoa agora, em nome de Jesus.
Você, adversário, quer fazer com esta pessoa a mesma coisa que aconteceu com Davi. Não vou para a batalha, vou ficar em casa. Estou cansado, não vou mais fazer a obra de Deus. Não me valorizam, ninguém olha para mim. Estou cansado, eu já fiz tanta coisa na obra de Deus, mas agora eu vou ficar em casa. É isso que você quer fazer, né? Mas você não vai destruir essa família. Você não vai destruir essa vida. Porque o meu Jesus, ele está entrando agora no coração desta pessoa e está trazendo um alerta. Abra os seus olhos. Desperta o seu coração. Porque o Senhor, ele tem uma obra contigo nesta terra. Há uma missão de Deus na sua vida. E não tem para onde você fugir, diz o Senhor. Amém? Queridos, receba essa palavra no seu coração. Tá? Amanhã, meio-dia, estamos aqui de novo. Aqui no YouTube, na 106.7. Amanhã é podcast, né? Escuta, amanhã é o podcast, tá? Amanhã você vai lá no meu canal, lá no canal Sementes da Fé Podcast e assista que amanhã a pastora Sara vai estar com a gente. Ela vai estar aqui com a gente falando algo muito forte. Você não pode perder o episódio da manhã, 11 horas da manhã, lá no Sementes da Fé Podcast. Tava falando errado já, tá bom? Mas antes de finalizar, escute o que eu vou lhe dizer. Quero te fazer um convite. 7 e 8 de novembro. Coloca aí pra gente ler o link da bio. Conferência Modeladas para o Reino. Um encontro profético que reúne mulheres do Brasil inteiro, aqui na minha cidade, em Foz do Iguaçu. A gente organiza-se, já é a 4ª edição que nós estamos organizando. Se você quer participar de uma conferência cheia do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, é essa conferência. Venha participar com a gente. Vai lá agora no Instagram da nossa conferência, ó, Modeladas para o Reino. Vai lá no Instagram, já aproveita e já segue lá o Instagram. Clica nesse link que tá aqui, a setinha aqui. Faça a sua inscrição e venha aqui para minha cidade, Foz do Iguaçu, no Paraná, porque Deus tem algo poderosíssimo para a sua vida, tá bom? E hoje, 19h30, tem nosso culto com as mulheres. E eu espero você, irmã, que tá me ouvindo aí pelo rádio, aqui na minha cidade. Você não pode perder o culto de hoje, eu espero você. Beijo no teu coração. Tchau, tchau. Fica com Deus.